pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila. E como vocês estão podendo perceber, com uma nova organização, uma nova apresentação desse Papo da Socila para vocês. Com móveis muito bem selecionados e mais que isso, pessoas escolhidas a dedos especiais, porque afinal de contas, vocês merecem o que nós temos de melhor. E como sempre do meu lado aqui, o Verdinho não podia deixar de nos patrocinar, né? Soraya Carvalho, muito obrigado por essa parceria, por esse carinho e cuidado com o nosso Papo da Socila. Muito obrigado mesmo. E como sempre, muito bem acompanhado por aquele careca, charmoso ali, muito bem alinhado, meu grande amigo Fernando Neves. E aí, Fernandão? Tudo bem? Para mim é uma honra estar aqui novamente com você e com o nosso convidado aqui, ilustre, né? Mais que especial. Mais que especial. Eu já vi que você já ficou até emocionado na hora que falou que ia entrevistar ele. Opa, o quê? Peraí. Não tem nem roupa pra isso. Não. De cabelo em fé foi ótimo. Conta pra gente, Fernandão, quem que é esse bonitão aqui do meio? Esse aqui é o nosso professor, escritor, né? Diretor lá do Sinep, Sindicato das Escolas Particulares, o nosso grande amigo, professor Paulo Leite. Opa, que honra, hein? Já pensou? Nunca pensei na vida que ia parar aqui, ao lado do Fagner. O Fernando já é mais comum. Tá comum, já. É verdade? Eu tô vendo que eu estou distinto aqui, ó. Duas pessoas com a letra F, Fagner e Fernando, só eu com P aqui. Só eu com cabelo também aqui, né? Aqui nós estamos alinhados. Você sabe pra lá assim, Paulo, prazer, hein? Que observação, hein? Que qualidade é essa de observar, de conectar, de fazer as coisas? Eu acho importante a gente, principalmente com a idade, aprender a analisar mais do que a expressar. Que aí a gente vai tendo mais conteúdo, desenvolvendo mais e melhor conteúdo e ficando mais inteiro para fazer entregas mais efetivas. Então conta para mim então, você tem 30 minutos para falar. Sim. Quem és tu, Paulo Leite? Muito bem. Bem, Paulo Leite, o nome completo é Paulo Henrique de Souza Leite. Eu gosto muito de entender o significado dos nomes, então Paulo é de baixo pequeno, do hebreu, e Henrique é do anglo-saxão poderoso. Então poderia se dizer que eu sou o pequeno príncipe, mas não o de Maquiavel, sim o de Exupéry. Nascido no interior, então lá para os lados onde eu nasci. Fala uma distinção rápida pra gente. Por que você fez essa separação do pequeno príncipe para o líder ali que sempre acompanhava os grandes imperadores? Eu entendo que quando o Exupéry fala que você é responsável por aquilo que você cativa... Você já cativou um agora aqui, e nem começou. Tá vendo? Acho que isso é mais poderoso do que quando você, por exemplo, divide para reinar. Perfeito. Sabe? Então eu creio que um líder, ele busca a inteireza. Ele busca muito aquilo que eu gosto de chamar de compromisso. Com de começo, pró de processo, meio, misso de missão, fim. Compromisso, começo, meio e fim. Um líder, ele inteira. E quando você é responsável por aquilo que você cativa, você se inteira com o outro. Não é verdade? Bonito. Eu falo que é compaixão, é ter paixão com o outro. E voltando lá, de onde que veio, onde que jogou bola, com quem que estudou, filho Olha de só. quem, irmão de quem? Eu sou filho do Aguinaldo e da Neuda, dois nomes incomuns. Diferentes? Um casal apaixonado até hoje, na casa dos 80 anos, lá do interior de Araguari, que fica ali no Triângulo Mineiro. São 3 cidades com a letra B no Triângulo Mineiro. É Beraba, Berlândia e The Best. The Best é a melhor das 3. Araguari, onde eu nasci, vivi, fui criado. Depois fiquei também muito tempo em Uberlândia, fui esparramando para muitos lugares. Sou irmão do Adriano, do Rogério, da Letícia e da Fernanda, sua xará. Cada um virou uma coisa e foi se esparramando também. A gente quase não fica em Araguari, vai se esparramando, mas sempre volta. Mas como diz Drummond, de Itabira, Araguari é só um retrato na parede, como dói. E você falou sobre jogar bola, eu fui criado dentro de uma loja de material esportivo, então assim, a infância, a juventude toda jogando bola. Nem na música lá do Milton Nascimento, do 14 bis, bola de meia, bola de gude. Naquele tempo a gente jogava bola na rua, no quintal. Ô Paulo, que repertório maravilhoso, hein? Você consegue conectar as coisas que você viveu no passado com coisas da atualidade. Qual que é essa visão aí 360 que você está muito antenado em tudo e consegue conectar? E o mais importante, eu vi que você é um cara temente a Deus. Sim. Eu vi que você entende qual que é o seu espaço, onde você está, mas que você é compromissado
e está no meio desse processo para poder finalizar a missão. Conta pra gente isso. Eu falo assim que eu nunca vi Deus, mas tem sido como se eu visse, mesmo que o mundo inteiro não sentisse. Todos os outros duvidassem do que eu disse, Deus já me deu muito mais do que eu quis. Então eu creio realmente naquilo que vem do alto, porque eu creio que é bastante limitado ficarmos assim pensando que somos só nós. Eu entendo que nessa perspectiva do 360 graus, assim como Deus, nós todos somos três pessoas. Eu sou quem eu penso que eu sou quem você pensa que eu sou, e eu sou uma terceira pessoa, Fernando, que é a junção dessas duas. Então nós nos relacionamos uns com os outros, tendo os próprios desejos e vontades, mas quando eu ouço alguém falando algo de mim, fazendo uma crítica ou uma análise, ou até mesmo uma abordagem construtiva, eu começo a mudar e a agregar valor. Se for ruim no meu juízo de valor, eu deixo para lá. Exato. E a terceira pessoa que eu vou me tornando é uma reunião dessas duas interações, das melhores. Agora, algumas pessoas escolhem as piores, ao invés de evoluir, involuem. Mas de onde você tirou esse cara, Fernando? Eu tô aqui. O que é isso aí? É impressionante. Isso que é O cara é uma máquina. Uma mente brilhante, né? Não, eu sou só esforçado, viu, Fagner? Gostei Esforçado. que você falou isso, e eu costumo corrigir as pessoas quando as pessoas falam que eu sou inteligente. E às vezes, de uma forma mais educada, eu explico para a pessoa o seguinte: quando você me chama de só inteligente, você acaba tirando todo o meu mérito do meu esforço. Que eu me dedico demais, eu corro atrás, eu estudo, Sim. tenho 4 faculdades, 3 cursos, pós-graduação, que tem todo. Então, eu me esforcei para estar aqui. E eu sou feliz em saber isso. Mas quando você vira para mim e fala que eu sou inteligente, é como se eu já cheguei pronto aqui. E não é por aí. E faz sentido para a gente compartilhar isso que você falou, Sim. do esforço momentâneo, do esforço em conjunto, para as pessoas saberem que é possível também. Sim. Porque tem sim uma habilidade que a pessoa herda geneticamente. Ok. Natural. Faz todo Agora, mundo se esforçar. Sim, todo mundo se esmerar. E sim, você é in de dentro, tele é da interação, tele de telefone, gente é de pessoa. Você é uma pessoa que, até trazendo-nos aqui, promove esse tipo de dinâmica. E esse exercício nosso, quando eu falo de três, esses três, quem eu penso que eu sou é minha alma. Quem os outros pensam que eu sou, porque veem, sentem, tocam, isso é do sentido, é o meu corpo. E aquele que eu me torno, à medida em que eu desenvolvo a minha condição, é o meu espírito, ou a minha consciência. Uma ciência que eu tenho com você, por isso que se chama consciência. Deus também é três. Deus também é um corpo, uma alma e um espírito. O corpo é Cristo, claro, veio aqui. A alma é Deus, Pai Todo-Poderoso, e o Espírito é nada mais, nada menos que o Espírito Santo. Mas ele, diferente de nós que somos conscientes, temos ciências uns com os outros, é onisciente, ele sabe de tudo. Então, por isso que hoje eu me apego nele para ter essa dinâmica de inteireza. Senão eu fico limitado. Cara, bonito isso, mas nós estamos falando do cara pronto hoje. Paulão Leite falando bonito aqui. Vamos voltar lá na infância? Araguari? Araguari. Aquele menino novinho, tinha vontade de ser professor ou isso aconteceu ao longo da jornada? Isso aconteceu ao longo da jornada, a gente vai se tornando aquilo que a gente é, se a gente quiser e se dispor. Porque eu creio que aquela fantasia da Disney de seguir o coração é um pouco fantasiosa quando você diz que vai fazer o que gosta. Às vezes você gosta de cozinhar e cozinha mal. Gosta de futebol e acaba de Sim, cara, eu adoro cozinhar, mas é muito mal. Pois então, é desse Mas pelo menos eu tamanho. fico satisfeito. Olha só, aí um dia você vai se dedicar à estética, vai se dedicar a deixar as pessoas mais bonitas e de repente alguém fala assim para você, você arrasa. E às vezes as pessoas dizem assim, mas eu odeio fazer isso. Aí alguém diz assim, mas eu vou premiar você. Eu vou remunerar você em 500 mil reais. A pessoa fala, então eu adoro. O que faz você adorar, gostar, é o reconhecimento. É o seu conhecimento retornar. Também, né? Isso, é a recompensa. É voltando para você o que você pensa. É voltando para você o que você conhece. Reconhecimento. Não, volta lá no menino lá. Você tá pulando lá na frente de novo. Que O garotinho. menino queria ser ou jogador de futebol ou Bono Vox, ser o vocalista do YouTube. Sabe, eu ser o Fred Mercury, vocalista do Queen. Onde cantou ele? Eu acho interessante isso, que mesmo ali no meio, ali estava na loja ali e tal, Sim. tem um espírito comerciante, né? Eu fui criado dentro do comércio, na loja de material esportivo, por isso que eu amava futebol, fazia atendimento, mas eu não conseguia vender produtivamente assim, eu dizia que eu era fraco. Eu ficava mais no diálogo, na interação. Foi aí que eu fui descobrindo, através do atendimento, essa vocação
para professor. E você fala de Deus, quem é criado dentro de igreja vai muito à frente para cantar no coro, para fazer uma apresentação de uma poesia, de um poema. Então, sempre me chamou muito esse lado também da cultura. Então, desde pequenino, eu era um menino que gostava de aprender instrumentos musicais, aprendi a tocar violão, me apresentava na escola. Então, sempre fui, digamos assim, um menino cantador e um menino boleiro, de sair para a rua, ficar até a noite jogando futebol. Mas chegou um momento que isso não dava grana. Chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha lá no interior, pensando assim, se eu tiver que ser cantador para esses lados aqui, vai ser de dupla sertaneja. Então aqui não é muito a minha veia. Não. Paulo Tá, não seria, não é? Inclusive eu tenho uma irmã que é berranteira, ela se deu bem, que ela sopra o chifre, tem o apelido de Maria Chifruda. Ela foi muito bem. Alguém excelente para você entrevistar, que ela ainda é professora, doutora de Libras. Dela, uma que toca berrante? Toca berrante, Letícia Berranteira. Já me falaram dela já. Sua irmã? Vocês vão achar, ela é minha irmã. Já tocou com Vitor e Léo, com Chitãozinho Choró, com os antigos, João Paulo Daniel, Leandro Leonardo. E nessa caminhada de querer ser essas duas coisas, eu fui fazer na Universidade Federal os cursos de negócios. Administração, contábeis, economia, por causa do pai. Eu, o irmão mais velho, ele, puxa, você vai assumir aqui o negócio. Mas o negócio era assim, mais do que um negócio, era o filho dele. Quando eu comecei a assumir, ele muito enciumado, começamos a ter um conflito ali. E eu fui me descolando, tentei montar a minha própria, descobri que ele é muito melhor do que eu imaginava e fui caindo na educação. Pulou do ninho, como diz o pulo do gato. Foi algo assim completamente inusitado. Eu fui trabalhar na associação comercial, no Sebrae, e comecei a dar esses cursos de finanças, de formação de preço de venda, de atendimento, que era a minha prática dentro do negócio do meu pai. Exato. E nessa dinâmica de ministrar aula, um dia alguém me viu e me convidou para ser professor. Eu falei, não sou professor, isso aqui é temporário, é para complementar a fonte de renda, porque eu ainda trabalhava no comércio. Perfeito. Aí falaram assim, mas se você for, ganha tanto. Falou, opa! Então eu acho que eu tenho uma veia aqui, professor aqui, desse tamanho. De um antepassado meu, muito tempo. Sem dúvida. Aí eu comecei a prestar atenção. Aí vem o analítico, eu falei, olha, ampliar aqui a escutatória e minorar a oratória. E eu fui, e de repente aquilo de fato era a minha vocação. Eu sempre era o professor homenageado, o paraninfo, o patrono. Aí fui assumindo as coordenações, as diretorias, me tornei reitor, diretor de faculdade. Então eu sou de fato uma pessoa da educação. E isso, quem me levou a chegar no ponto dessa dinâmica foi meu pai, ali na questão do atendimento. Ele colocava a gente para fazer as cobranças, para fazer as entregas. O relacionamento, né, Fernando, que também vem dessa vivência. A gente tem uma história até bem parecida também, né? Eu também venho de uma família de comerciantes. Minha mãe sempre me colocava à frente do comércio. E eu acho assim que o importante da família, né, da presença dos pais, que dá aquele impulsionamento, né, na nossa direção, né? E dá também uma outra palavra que eu acho muito importante, que você constrói nas relações, porque quando você trabalha no comércio, o cliente volta quando você faz um bom trabalho. Isso é verdade. Certamente você tem clientes fiéis. E eu falo que o cliente fiel é aquele que constrói junto com você uma confiança. O que é a palavra confiança? Confiança, fiança, como você é fiador do outro, o outro é fiador seu. Então, uma relação de muita cumplicidade. E isso, na educação, é muito importante. Na advocacia, é muito importante. No salão de beleza, onde você também desempenha um papel de psicanalista, de psicólogo, de psicoterapeuta, você ouve as pessoas estão ali. Ele falou aqui palavras muito poderosas, te agradeço demais. E a forma que você trata elas e que você direciona elas para a gente, são palavras de difícil entendimento, mas que quando você expressa elas, você expressa com muito carinho, a gente consegue perceber o sentimento da palavra. Sim. E a gente consegue traduzir ela da forma que você está falando. E eu vou compartilhar com você também uma joia, uma pérola que a gente vem construindo ao longo da Socila. A fidelização é quando realmente a pessoa gosta da marca. Só que a Socila trabalha o processo de familiarização. Olha só. É quando eu transformo essa cliente fiel num ente querido. Uhum. E eu passo a cuidar não só mais da saúde, beleza e bem-estar dela, mas eu passo a cuidar dela. Consigo tocar na alma dela, sabendo como que estão os filhos, como estão os netos dela, como que estão as aflições dela aquele dia. E isso tem sido muito poderoso pra gente. E quando você se expressou, isso veio na minha memória e gostaria de te agradecer demais.
Mas vamos lá, o rapaz começou a evoluir, se transformou e tal, e de repente veio uma ideia louca de tentar organizar isso tudo num livro. Sim. Quando que isso pintou na sua vida? Porque em algum momento alguém está passando por isso. Cheio de coisas, ideias na cabeça, coisas maravilhosas, mas ele precisa de sentar e escrever. Escrever. Eu, desde muito jovem, sempre compus, escrevi poemas. Começou em forma de poemas, de poesias. Depois eu tive uma experiência, assim, muito até de aflição dentro do matrimônio, dentro de um casamento que não dava certo, mas a gente percebia que havia ali sentimento, que havia amor de fato, que amor é quando você suporta. Amor não é quando você descola assim por completo, é quando você realmente tem cumplicidade para construir, para desenvolver, não ficar envolvido só consigo. É o mais importante e mais afinado relacionamento que existe. E a gente conseguiu resgatar, desenvolver, já vamos para quase 40 anos juntos, já somos avós, já temos aí essa condição. E eu me lembro de uma feita numa igreja e ouvi uma conferência, e naquela conferência o pregador tinha um título para a abordagem dele. O título era Como Recuperar Pessoas Irrecuperáveis. A partir daquele título, então... Forte, por sinal. Forte demais, e também na essência daquilo que ele abordou ali, que eu gravei. Tinha, na verdade, naquele tempo, gravação em fita cassete do que eles falavam. E eu ganhei essa fita e fiquei ouvindo aquilo. Naquele carro lá. Exatamente. Eu trabalhava... Tojo, você lembra? Tojo. Era o Toca-fita. Toca-fita. Poderoso. O Tojo era a melhor marca. Esse era o chique, né? Às vezes a gente tinha que comprar um paralelo. Em Paulo. Maravilha. Puxa vida. E eu trabalhava no Sebrae. Não, eu trabalhava no Sebrae. Era uma van. Mentira! Era uma van. Eu trabalhava no Sebrae. Meu primeiro carro foi um Gol quadrado. O segundo foi um Escort. E aí a gente vai evoluindo, né? Vai evoluindo. Mas assim, era uma van que era um escritório. Então eu chegava nas cidades pequenas, abria aquele escritório e atendia os empresários. Eu falo que não tem microempresário, empresário de micro e pequena empresa. Atendia aquelas pessoas, Brasil afora, e ia escutando fitas, hoje chama podcast. Mas na época não, era alguém falava, gravava aquela fala, aquele discurso, e eu fui escutando aquele discurso. E em cima daquele discurso, então, eu escrevi. O livro está disponível na Amazon, Como Recuperar Pessoas Recuperáveis, onde eu conto histórias de várias pessoas, umas famosas, outras próximas que eu conheci, que ninguém sabe quem são, mas passam a saber quando leem o livro. E tem uma história lá. E tem uma história lá. E tem também pessoas famosas, que eu chamo por outro nome. Então, por exemplo, eu conto lá a história de Machado de Assis, mas eu falo assim, Joaquim. E falo de onde veio. Coco Chanel. Foi uma costureira, estilista, famosíssima, nome de marca. Então, ela tem um outro nome, aí eu ponho aquele primeiro nome dela, a pessoa começa a ler e fala, parece que eu conheço esse personagem. Aí, é o que você falou, as pessoas não conhecem a origem, de onde veio? Quem é Machado de Assis? Ele nem estudou. Puxa, Coco Chanel era o quê? Ela vestia a roupa do amante e estilizava. E a partir daquilo ela criou o Taylor. E várias outras criações que são dela, pouca gente conhece. O próprio corte de cabelo, corte Chanel, vem também dela. Então, assim, tem uma história ali que quando você vê o início, a origem, você fala, não tem jeito. Isso aqui não vira, isso não desenvolve. E eu tenho um sentido com a palavra desenvolver, que eu falo assim, você está muito envolvido, eu falava isso para empresário, você está muito envolvido com finanças e não consegue muito a parte comercial, porque você não é articulado igual o Fernando. Então, você tem que desenvolver a articulação. Ou você é muito comunicativo, muito interativo, mas é desorganizado e bagunçado. Aí você tem que desenvolver a parte do bastidor, do caixa, das finanças. Você, por exemplo, está morando com a mamãe, tem 45 anos. Aí mamãe namora, trabalha? Não. O filhinho tem cama, roupa lavada. Então esse menino tem que desenvolver de mamãe. Mamãe tem que desenvolver dele. E a melhor, que eu mais gosto, você namora esse rapaz, tem 5 anos, 10 anos. Ele está te enrolando, ele vai casar com você? Não. Então o que ele tem que fazer? Desenvolver dele e envolver com o outro. Legal. Então o sentido de desenvolver é sair para fora, subir em cima da montanha e ver o todo. Para partir dali você ter uma noção. Solta a árvore e abraça a floresta. Exatamente, solta a árvore e abraça a floresta. Lá no interior a gente fala, subir em cima do pé de manga, não é verdade? E olhar ali a partir dele
Tudo. Que cara agradável. Só que você conheceu esse cara? Fala pra mim. Olha, eu conheci ele lá no Cinet, Cinet, nosso amigo em comum, o Winder, que eu mandar um abraço pro Winder. Lá, Outra presidente. pessoa maravilhosa para trazer aqui. Como é que foi esse encontro? Conta pra mim. Olha, Eu tô vendo que você tá aí, ó, maravilhado, com os olhos arregalados aí. eu sabia de muita história do nosso, eu chamei de professor Paulo, mas essa eu não sabia, eu fiquei assim, embasbacado aqui. Tá, mas conta pra gente, como é que foi esse encontro? Bom, o encontro foi no Cinep, né? Na verdade, foi lá na Câmara de Mediação. Você trabalhava na Câmara de Mediação, nós começamos a interagir, depois veio a parte do escritório, e fomos inventando modas e caminhos. Isso. Então, Paulo, conta pra gente esse mistério de conhecer pessoas o tempo todo. Porque eu vejo que você não faz amizade, você coleciona almas que ficam próximas de você e você tem uma habilidade muito grande de conversar e de lidar com essas pessoas através de várias facetas. Uma vez com um poema, uma vez com uma parábola, ou às vezes com uma conversa simples. Porque acho que o grande dom da linguagem é ser simples. Sim. Porque se você consegue convencer uma criança de 6 anos, é porque você sabe. Eu falo isso para todo mundo. Se você convencer uma criança do que você está falando, é porque você realmente entende muito disso. E você fala com uma clareza, com um tom tão sutil, legal, e às vezes ainda você põe umas pitadas ainda de um interiorzinho, você puxa pro mineiro, depois você vai lá em São Paulo. Sim. Eu já morei em muitos lugares, né? Niterói, Recife, Salvador. Antes de estar aqui, eu estava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, isso facilita. Mas eu falo que a origem ali era o estádio de futebol, onde a gente junto torce por alguém, tem outra pessoa torcendo pelo outro lado, e ali você tem um confronto, e tem ao mesmo tempo ali todo mundo alinhando aquela questão em comum. Vem do palco, porque pequeno eu tocava instrumento, cantava em público, uso isso até em sala de aula, brincando com os poemas e as canções dentro da disciplina, da matéria, para poder ensinar. E ali na sala de aula você fala para o público devolve para você, você confronta, provoca, eles trazem dúvidas que às vezes realmente não estão dentro do conhecimento que você está entregando. E vem também da dinâmica de você interagir em comunidades, em igrejas, em associações comerciais. Meu pai também, muito jovem, era da loja maçônica, não é? Você gosta de gente, né? Sobretudo, eu creio que eu aprendi a gostar de gente a partir dessa dinâmica, porque aí você tem trocas. Exato. Você entrega e você recebe. Você doa, e eu falo que primeiro você doa. À medida que você doa, você recebe. Eu entendo que o amor, isso que você faz hoje no negócio, é uma doação. E a sua doação ela é apaixonada, a sua doação é comprometida, ela é missionária. Então, claro que você tem um eco, você tem uma ressonância maior do que aquela até que você espera. Eu costumo dizer num poema que eu fiz para uma turma do meu NGO que quando você fica muito tempo com alguém, você pega as doenças e as manias, mas pega os sonhos também. As manias e as doenças se bastam, sonhos não, vão além. E o que você vai fazer com os sonhos que você tem? Vai dividir, vai assolar, vai reprimir ou vai alimentar? Ou as dores da vida com as suas feridas ou com o seu grande amor? Não pegue os seus sonhos onde nem puder, leve os seus sonhos onde nem quiser. É até onde os dias permitam, é até onde os anjos insistam, leve os seus sonhos onde Deus quiser. Paulo, se você colocar um refrão nesse aí, vira uma música. E não é uma música qualquer não, tá? Vira um hino. Olha, conta pra mim de onde vem essa inspiração. Porque você consegue conectar através das expressões e você consegue aproximar. Eu creio a questão da interação do relacionamento vem muito do meu pai. E essa questão de aprofundamento vem de minha mãe. Sempre fui muito curiosa pela cultura, sempre nos instigou a ler, a buscar perspectivas diferentes. Minha mãe, muito jovenzinha, fugia de casa para poder participar de concurso de música. Ela ganhou um concurso de música cantando uma música do Elvis Presley, sem saber inglês, sabe? Então, assim, que delícia. Essa dinâmica... Imagina, o rebuliço, foi isso? Muito rebuliço. Eu lembro que minha mãe ia namorar escondida com meu pai, apanhava. Uma vez levou uma pancada, desmaiou, ficou 2, 3 dias. Agora você falou de uma coisa que a gente tem que retratar também. Hierarquicamente, na postura como homem, você vai galgando novos espaços, que era o filho, depois virou o pai, e de repente, na hora que você menos piscou os olhos, você foi elegido a avô. Conta pra gente como é que é essa experiência de sair do ninho, de buscar coisas novas, de repente vem um filho, e depois o filho vem e te traz um neto. Como é que foi essa experiência? Isso te deixou mais apaixonado pela sua jornada? Apaixona muito, e mais uma vez entra o vínculo do relacionamento com inspiração. Quem são as pessoas que inspiram você? Então eu fui assim,
muito felizardo de ter o meu pai, que é uma expressão plena de caráter, máxima, e o vínculo dele com minha mãe. Depois eu conheci minha esposa, mulher maravilhosa da minha vida, que também tinha pais majestosos, assim, uma interação maravilhosa. E o meu sogro, ele é negro, né? Minha sogra branca, a minha esposa mulata, né? Eu chamo ela de pretinha, hoje nem pode chamar, a gente continua chamando, do Presidente de pizza. Puxa vida. É bem que o Fernando tá aqui, né? Pra ajudar pelo menos a segurar. E essa questão de um conceito também que hoje, às vezes, as pessoas abordam de uma maneira diferente, de hombridade, que você falou. Então, eu creio que a maturação, ela vem de exemplos. Você tem ali o seu pai, meu pai tinha amigos também muito distintos, que me inspiravam, que me referendavam. Depois você vai trabalhar, muito jovem, começa a enxergar líderes, pessoas que estão à frente, que gerenciam. Você aprende a importância da hierarquia, de obedecer, de se submeter, porque senão você não consegue liderar. É de respeitar, de entender, por exemplo, que a gente, homem, tem uma força física maior do que o da mulher, mas nunca menospreze, porque elas têm outras qualidades e capacidades dinâmicas e distintas. Ver as distinções. Hoje fala-se tanto em igualdade, convergência, comunhão e pouco em diferenças. E eu creio que é a diferença que completa, que nos torna inteiros. E isso fez, então, essa consolidação. A gente, quando amadurece, fala, puxa, eu podia ter consolidado ali os 2 filhos nossos, Georgiana e Lorenzo, de outra forma. Georgiana, que é italiano, Georgiana, Lorenzo. Muita gente pensa que a gente é de família italiana, falando, nós é da roça, chega metido. Mas fala errado, tem nós que é, mas educado nós é. Né? E os netos também, Lugero, Luigi, Solita. Como é que você conseguiu inspirar todo mundo para colocar os nomes que você queria? Primeiramente, a esposa não queria esse nome, Georgiana. Queria aqui a Gabriela. A gente só teve que era menina quando nasceu. E havia aquela situação que eu contei para você de crise matrimonial. E a gente estava retomando. E ela apaixonada, chorando. Pode ser o nome que você quer. E aí veio um embalo. Aí ela escolheu Lorenzo, quando os netos foram nascendo. A gente tinha Georgiana, Lugero. Ela não ia deixar eu colocar. Mas a minha filha teve o filho e falou, papai, era o nome que você queria para mim, Lugero. Aí vem o Lugero, que expressão tinha de amor com isso. E a Solita, que é o sol, não é? Então, assim, e o avô é uma outra dinâmica, quer dizer, você realmente assim fica mais solto. É ali onde você tem uma entrega muito mais aliviada, vamos dizer assim. Paulo, quem quiser seguir você nas redes sociais, entender um pouco mais, comprar o livro, onde que as pessoas te encontram? Olhando para aquela câmera. Elas me encontram lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, com @professor Paulo Leite. Eu estou lá, o livro está lá também, Como Recuperar Pessoas Recuperáveis. Tem o endereço logo na primeira chamada. E lá tem um pouquinho da gente. Na verdade, é também assim, um tanto profissional. A gente se resguarda muito no pessoal hoje. A gente vê as pessoas arreganhando as suas vidas hoje nas redes sociais, né, Fagner? E eu creio que a gente precisa preservar muitos detalhes da intimidade. Hoje eu vejo as pessoas, às vezes, falando para o mundo e não falando para o amor da vida, não falando para a mãe, não falando para o irmão, para o melhor amigo. O mundo sabe antes das intimidades. Então, lá nas redes sociais vai ter bastante da minha vida, um toque muito do profissional que a gente tem que vender, senão a gente não vive, na verdade. Não teria mesmo, Fernando. Mas quando a gente se encontra pessoalmente, ou conforme o ambiente onde nós estamos, a gente partilha as coisas íntimas do coração também. Paulo, queria te agradecer demais essa contribuição, acho que voou o tempo, a gente precisa de mais tempo, no segundo bate-papo depois, acho que é válido demais. Maravilha. O Fernando vai tentar te colocar você numa saia justa, mas acho que vai conseguir não, Fernando. E aí, Fernando, então que é a saia justa? Tá difícil. Ué, olha, você olhando para aquela câmera lá, você... Sim, a lente da verdade. A lente da verdade, né? Isso. Você podia dizer uma frase marcante, hein, que você acha importante, que pode fazer sentido para quem está do lado de lá, né? E depois uma música que você... É aquela música que está guardada aí dentro de você, que te marca bastante. Sim. Olha, a frase é do professor Marco Aurélio Viana, que é um professor da área de gestão de pessoas. Ele fala assim que nós não somos seres profissionais, nós somos seres espirituais, engrandecidos espiritualmente pela atividade profissional.
Então, quando as pessoas me procuravam antigamente, querendo montar negócio, falavam assim, o que está dando dinheiro? Eu falava assim, não é o quê? Quem? Quem é seu cliente? Quem é seu concorrente? Quem é seu fornecedor? O quem vem sempre antes. E por isso mesmo, uma canção assim, poderosa, que me marcou e me marca ainda bastante, é o Caçador de Mim. Eu, Caçador de Mim, do Magrão, 14 bis, e gravada por muita gente, que eu creio que essa procura, ela é que nem a música do U2, I'm still haven't found what I'm looking for. Eu ainda estou procurando. A gente continua no gerúndio, procurando, formando, desenvolvendo, enquanto estivermos aqui. Quando nós estivermos mais aqui, permanece a nossa consciência se tivermos feito entregas excelentes. Caso contrário, a gente vai ser esquecido. Maravilha, hein, Fernandão? Agora, nós vamos fazer um novo desafio aqui. Esse eu vou pegar na rua. E Fagner. É muito comum pessoas que têm essa habilidade extrema de comunicação, de conversar, eles estão muito forçados e presos no presente. A todo momento você vai conhecer pessoas que estão presas no passado, eles estão com uma depressão, às vezes a gente não percebe, e outras pessoas que são mais ansiosas, que estão presas no futuro, torcendo para que as coisas aconteçam. Mas hoje eu estou conversando com uma pessoa que está aqui hoje, de corpo e alma. Total. Eu consigo perceber que realmente você está confortável aqui. Mas esse é o seu momento agora de mandar uma mensagem para você daqui a 5 anos. Imagina você colocou uma mensagem na cápsula do futuro. E daqui a 5 anos você vai voltar aqui, vai ver esse podcast e vai lembrar dessa mensagem que você está fazendo. Então olha para aquela câmera lá e fala para o Paulo Leite o que você espera, o que você gostaria que ele estivesse fazendo daqui a 5 anos. Paulo Leite, daqui a 5 anos eu queria que você estivesse cuidando mais de si próprio, ficando mais próximo dos que você ama e cada vez mais amando aquilo que você faz, que é educar. Realmente você está fazendo o que você ama, irmão. Amém. Paulo, obrigado pela tua presença. Obrigado a você, meu querido. Maravilhoso esse instante, a gratidão e a honra são todas minhas. O Fernando que levantou a minha bola, encantado com a sua inteireza, com a sua entrega, com o seu compromisso junto com o seu público. Quando eu chego, você diz aqui, eu falo aqui é para meu público, é para quem? Então você está arrasando. Parabéns, Fagner. Obrigado, meu querido. Obrigado, Fernando. Obrigado. Traga essa pérola aí pra gente, né? Agradeço. Obrigado. Aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Fernando. Pessoal, esse foi o Papo da Socila mais que especial com Paulo Leite, nosso eterno escritor e professor. Obrigado. Obrigado, Serviço. Obrigado.